Graça e paz a todos, boa noite a todos os irmãos, em Cristo Jesus. É uma bênção estarmos aqui na casa do Senhor, servindo ao nosso Deus, cultuando o nosso Deus que é digno de glória, de louvor, de adoração, e somos sempre devedores ao Senhor, sempre devedores, tudo que o Senhor tem feito por nossa vida. Quero convidar você a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua misericórdia, toda distração da mente, em nome de Jesus, sai agora, toda a atuação do inferno nos corações, mentes, sentimentos, nós repreendemos agora mesmo em nome de Jesus, manietamos o valente, amarramos Satanás e ordenamos, sai em nome de Jesus, proibimos toda a retaliação do inferno na vida de cada um que está aqui, impedimos a atuação dos demônios e declaramos, Senhor, que é Teu este lugar, envia os Teus anjos ministradores e convocamos, Espírito Santo, por meio do Teu fogo, venha ministrar os corações, aqui aos espíritos, em nome de Jesus, amém, amém. O tema desta palavra é, e é uma pergunta que eu quero começar, você não me responda, só pense. Você é culpado ou é inocente? Jesus morreu na cruz por você, deu a vida por você, e hoje, se você tiver que dizer, você é culpado ou é inocente? Então eu quero ir lá para o começo com você, lá em Gênesis 2, nós vamos lá do início. Aqui vai passar os versículos numa versão, e eu vou ler em outra versão, eu vou ler na Bíblia Viva, só para a gente ir comparando e você entender um pouco melhor o que diz a palavra de Deus. Então eu quero ir em Gênesis 2, verso 7. Então, pode abrir sua Bíblia, se não tiver, aqui está a joia. Então Deus formou o corpo humano, usando para isso o pó da terra, depois soprou nele o sopro da vida, e ele veio a ser a alma vivente. Verso 8, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e colocou no jardim o homem que ele tinha formado. Verso 9, e o Senhor Deus fez crescer no jardim todas as espécies de lindas árvores, árvores que produziam frutas boas como alimento. E no meio do jardim, diga assim, no meio do jardim. O que tinha lá no meio do jardim? Tinha duas árvores, lá no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas será que Deus não podia ter botado essa árvore do conhecimento do bem e do mal escondidinha? Né? Por que ela estava lá no meio do jardim? E no meio do jardim também estava a árvore da vida, que representa, que aponta para Jesus. O que eu quero dizer é que ali, nesse início, se estabeleceu o livre-arbítrio. Ali, neste início, se estabeleceu aquilo que a gente conhece como escolha, o poder da escolha, o poder da decisão. Ali neste início, quando Deus coloca no meio do jardim duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida, Deus coloca ali no meio, no centro, o poder de escolher. O poder de decidir. E quando o ser humano faz suas escolhas, na verdade ele está decidindo o seu futuro, ele está definindo o seu destino. A partir da tua escolha, o seu destino, o que vai acontecer com você lá na frente, já está definido, decidido. Aquilo que você escolhe hoje vai respingar amanhã,
no futuro. Algumas decisões vão respingar 2, 3, 10 anos, 20 anos. Então, no momento que você escolhe uma coisa ou outra coisa, a responsabilidade da escolha vem junto dessa consequência desse resultado. E Deus deu ao homem o poder da escolha. Deus deu ao homem 2 escolhas. A árvore da vida, que dava o seu fruto na estação própria, diferente de outras árvores que vai lá dar o fruto e não, a árvore da vida tem um tempo certo de dar o fruto. Escolher a árvore da vida era escolher viver eternamente. Escolher conhecer o bem e o mal é saber a diferença entre o certo e o errado. E nós vivíamos na época da inocência. O ser humano, antes do pecado, era inocente. Mas quando conhecemos o bem e o mal, o que nós fazemos de errado nos determina culpados. Por que alguém é culpado? Porque ele sabe o que é certo e errado. Isso torna culpado. Quando uma criança que nós consagramos aqui, ela não discerne certo de errado, então nós dizemos que aquela criança é inocente. Quando a pessoa sabe o certo e o errado e escolhe algo errado, ela é culpada. E havia uma escolha lá no Éden. Tinha que escolher ser inocente, permanecer inocente, ou conhecer. Conhecer o certo e o errado, conhecer o bem e o mal. E nós não conhecíamos. Quando eu falo nós, eu falo ser humano, Adão, na figura de Adão, na figura de Eva. Nós não conhecíamos o que era bem ou mal, o que era certo ou errado, porque não havia pecado, não havia erro, porque estávamos, como disse, na era da inocência. Éramos inocentes. E o que é inocente? É aquele que é destituído de uma segunda intenção. Ele não tem malícia, não há malícia, não há uma segunda intenção. E quando eu falo isso, eu não esqueço uma cena que eu vivi. Não sei exatamente quantos anos eu possuía, mas eu era muito novinha, muito criança. E já contei aqui, eu acho, na minha casa, na nossa casa, havia uma mesa grande de fórmica, onde nós éramos em 11 irmãos, meu pai, minha mãe. Meu pai sentava na cabeceira da mesa, quando íamos comer, ficava toda a minha família. E eu me recordo que meu pai mandou fazer uma mesa pequenininha, com umas cadeirinhas, e eu, que era mais nova, com os meus irmãos mais novos, a gente sentava nessas cadeiras menorzinhas e na mesa pequena. Por alguma questão não, eu acho que meu pai levantou da cadeira, para pegar comida na mesa, para se servir. Eu passei, e eu queria muito sentar. Quando eu vi meu pai levantar, logo eu entendi o quê? Vou pegar a cadeira, porque eu vou sentar. Eu era muito pequena, eu não entendi o certo ou o errado. E aí papai levantou e eu puxei a cadeira. Logo papai sentou e pá no chão. E por que eu não esqueço isso? Que a senhora levou uma coça, nunca mais esqueceu. Foi o contrário. O meu pai percebeu a minha inocência. E foi uma cena que eu nunca mais esqueci. Que meu pai era bravo. Meu pai era aquela pessoa brava na minha casa. Papai não precisava, nunca me bateu na vida. Nem precisava. Ele olhava, a gente já saía chorando. E eu me recordo do rosto do meu pai, que olhou para mim, caído no chão, e deu uma gargalhada. E aquilo, com certeza, hoje seria um alívio. Escapei, mas eu não tinha malícia. E o meu pai percebeu que eu era inocente. Quando
Se fosse uma criança mais velha que já conhecesse o certo e o errado, com certeza, teria levado uma bronca muito pesada. Por quê? Porque eu teria sido culpada. E assim éramos nós. Nós éramos inocentes antes do pecado. Não conhecíamos o certo e o errado, porque não havia errado, só havia o certo. Não conhecíamos bem e o mal, porque não havia mal, só havia o bem. Aí diz o verso 15 de Gênesis 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar a terra. Tem gente que pensa que antes do pecado o homem não trabalhava, o trabalho veio depois do pecado. Não é verdade. Comer do suor que veio como maldição. Mas o homem começou a trabalhar desde cedo. Deus foi lá, colocou Adão para cuidar e para lavrar, cultivar a terra e para guardar o jardim. Então o ser humano, Deus criou o homem para trabalhar sempre, desde antes do pecado. Só que era um prazer, não era um cansaço, não era uma obrigação, era com júbilo, com alegria. Aí no 16, mas o Senhor avisou o homem. Olha como Deus faz. Você pode comer qualquer fruta do jardim, menos, no 17, a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus explicou. Deus foi lá e disse por quê. E Deus disse, isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com a consciência despertada. Consciência, você vai passar a ter consciência despertada para o certo e para o errado, para o bem e para o mal. E aí Deus conclui, se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Deus, como o maravilhoso Pai que sempre foi, ensinou tudo e explicou. Olha, essa aqui não coma, essa aqui você come, todas as árvores aqui, todos os frutos você pode comer. Se você tocar nela, se você comer dela, você vai morrer. Havia um veneno naquela fruta. O mal, o conhecimento do mal, o conhecimento do bem. Deus, quando chamou Adão, colocou no jardim, Deus deu domínio para ele, para Adão. Deus também deu liberdade. Você é livre para fazer as coisas que lhe agrada, você é livre. Mas Deus também deu responsabilidades. Toda liberdade, ela precisa ser responsável. E Deus deu responsabilidades e também as proibições, que foi em relação a esta árvore, a este fruto, e as consequências. Quando Deus proibiu algo, foi para o bem do próprio homem e disse a consequência daquilo que aconteceria se o homem desobedecesse. Uma coisa que é importante a gente lembrar: Deus era o pai de Adão. Deus ensinava tudo como um bom pai ensina seus filhos, explicava tudo. E todos os dias Deus ia passear no jardim dele. O jardim era de Deus. Adão estava ali para cuidar do jardim, mas o dono do jardim era Deus. O jardim era parte da casa de Deus. E Deus saía para passear no jardim todo dia. E para ver seu filho, para cuidar, para orientar, para ter intimidade com ele, para fortalecer o relacionamento. Uma coisa que é bom a gente observar: como era o corpo físico de Adão, como devia ser. O como, eu não sei muito bem, mas sei bem que se parecia com o corpo de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. O filho não parece com o pai? Não é assim? O nosso corpo, antes do pecado, era como o corpo de Deus, como o corpo do nosso Pai. Era um corpo diferente de tudo, era um corpo glorioso,
era um corpo que tinha luz, era um corpo especial. E Satanás já estava solto, já tinha caído, lançado fora do céu, estava por aí, e Satanás procurava uma porta aberta para entrar naquele jardim. Satanás queria entrar naquele jardim, porque o alvo dele era destruir o homem. Ele procurou, até achar uma brecha. Lembrando, Adão era responsável por cuidar do jardim. Escuta, meu querido, minha querida irmã, você é responsável por cuidar das entradas da sua vida. Você é responsável de cuidar da sua família. Você é responsável por cuidar quem entra e quem sai, quem fica. Você é responsável por cuidar quem passeia no teu jardim. Ah, mas os amiguinhos do filho, uma amiga não legal, uma pessoa e entra na minha casa, ele era o responsável de cuidar de quem entra, de quem sai, de quem passeia, é você. Você tem essa incumbência, é você quem decide. Gênesis 3, verso 1, capítulo 3, verso 1. De todos os animais que Deus criou, tinha um que era muito astuto. E qual era? Serpente. A serpente era o quê? Diga, astuta. E o diabo viu. E o diabo foi usar exatamente aquele que era astuto. Cuidado com a astúcia, viu, irmãos? É a síndrome do Chapolin Colorado. Não contava com a minha astúcia, pois bem. Cuidado com a astúcia. A serpente era o mais astuto, e Satanás foi usar justamente o mais astuto. E diz a palavra que se aproxima da mulher, Satanás usando a serpente, aí a serpente vai lá, a história que você já conhece bem. Será verdade? Olha o papo como é que começou. Será verdade? Ele falando com a mulher. É verdade isso? O quê? Que nenhuma fruta do jardim vocês podem comer. Um jardim tão lindo, cheio de frutas lindas, maravilhosas, e você não pode comer. É verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma frutinha sequer. Aí Satanás, o astuto, começa uma conversa. Fica alerta com os astutos. Você que é astuto, fica alerta também. Você que tem uma criança mais astuta, fica alerta, para que Satanás não use, para que o diabo não se aproveite dessa situação. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Efésios 4,14 fala assim, que pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Tem pessoas que induzem ao erro através da astúcia. Através da astúcia. E aí, voltando para Gênesis 3:2, a conversa continua, o papo continua com a serpente e a mulher. Aí ela responde, claro que nós podemos comer todas as frutas aqui. Oxe, não tem isso não, podemos comer sim. Só a fruta daquela árvore que está lá no meio do jardim, que nós não podemos comer. Aí ela diz, mas espera aí, não havia 2 tipos de árvores importantes lá no meio do jardim? Era da vida e do conhecimento do bem e do mal. Aqui ela só menciona a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, é só ela, aquela que está no meio, que a gente não pode comer. Ela disse, Deus falou que nós não podemos comer aquela fruta e não podemos nem botar as mãos nela, porque senão nós vamos morrer.
Tá, Deus não falou que não podia botar a mão, mas tudo bem, para que botar a mão se eu não ia comer? Mas Eva sabia muito bem que se comesse, morreria. Sabia ou não sabia? Adão sabia que se comesse ia morrer, sim ou não? Eva sabia que se comesse ia morrer, sim ou não? Pois é, sabia. E aí tem a grande pergunta, que não é nossa intenção aqui. Ah, mas da árvore da vida, por que não comeu e ia viver eternamente? Eu creio. Lá em Apocalipse a gente vê que a árvore da vida produz um fruto só. Coisa linda, poderosa. Isso é um estudo para depois. Uma vez por mês, ela dá o fruto na estação própria. Janeiro, não sei se é o mês que a gente conta aqui, mas mês 1 ela dá um fruto, mês 2 ela dá outro fruto. Ela dá um fruto, outro fruto, outro fruto. E com certeza não estava no tempo da árvore da vida dar o fruto. E aí Eva se sentiu atraída pela árvore venenosa, pelo fruto daquela árvore. E Deus disse: olha, o veneno aqui mata. E Eva sabia muito bem que aquela fruta era venenosa. E quando ela fala isso, a serpente imediatamente vira para ela e diz: é mentira, é mentira, vocês não morrem não, não morrem. Escuta isso, meu irmão. Nossa mente caída tende a menosprezar o pecado. Nossa mente que é caída, que é culpada, menospreza o pecado. Acha que pecado não é tão pecado e que não dá tão errado assim. Eu vi uma frase muito interessante que ela diz assim: sua carne não liga para a eternidade, porque ela não vai para lá com você. Então tua carne não está nem aí se você vai pecar ou não, se você vai deixar de ir para o céu ou não vai deixar. Para tua carne, ó, ela não vai para o céu, ela não chega nem lá no céu, então ela não está nem aí. A tentação vai vir, a carne vai se sentir tentada. E aí no verso 5, a serpente diz: Deus sabe muito bem que se vocês comerem essa fruta, no mesmo instante vocês vão ficar igual a Ele. Mas calma, igual a Ele já éramos. Éramos o quê? Imagem e? Éramos iguais a Deus ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se vocês comerem vão ficar igual a Ele. Mas tem uma coisa, que aí a astúcia bota no meio. E os seus olhos se abrirão, vocês vão ficar espertos, vão começar a enxergar coisa e vão saber distinguir entre o bem e o mal. Tão bom não saber aquilo que é certo e errado, tão bom ser inocente. A proposta da serpente foi: coma, o seu pai te ensinou errado. Talvez você pense assim: ah, mas que idiota foi Eva, foi Adão. Calma aí. Quantas coisas teu pai te falou para você não fazer e você fez? Quantas coisas tua mãe falou: não faça isso que você vai se dar mal, e você fez e se deu mal. Aí você vem dizer por que Adão e Eva fizeram isso? Ai, que idiotas, eu vou matar Adão e Eva. Quando chegar lá, por causa deles eu tenho que passar aqui. Não, e se fosse você no lugar deles, você teria feito a mesma coisa. E se não fosse Adão, fosse você. E mulher, se não fosse Eva, fosse você, Lívia, Regina, Cristina, Maria, teria feito a mesma coisa. Ou não? Quem aqui nunca a mãe falou algo e você desobedeceu? Eu quero conhecer alguém que nunca desobedeceu a mãe ou o pai aqui. Nunca. Cadê? Perdeu. O apóstolo.
perderam a inocência, culpados. 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 Sim. E olha, o pai e a mãe falam: meu filho, eu já passei por isso, já tive a sua idade. E aí você ligou? Ligava? Não, eu quero ter a minha experiência. Eu quero ter a minha experiência. E hoje, alguns aqui, se pudessem voltar atrás e obedecer o pai e a mãe, não estaria com a vida tão complicada, com as suas escolhas tão terríveis que te trouxeram a caminhos tão ruins. E aquela desculpa, aquilo que a gente cansa de ouvir, não foi por falta de... Pois é. Espiritualmente falando, também. Não é por falta de aviso. Aí a gente prega e está lá o crente fazendo o que não deve. Aí o líder vai lá: fulano, não faz isso. Aí o crente vai lá: mas na minha vida você não vai se meter. Engraçado, sabe o que é? Na hora que está complicado, vem para a gente se meter, né? Na hora que a doença chega, vem para a gente se meter. Na hora que o desemprego chega, vem para a gente se meter. Na hora que aconteceu alguma coisa, está com problema na família, vem para a gente se meter. Ore por mim, se mete na minha vida, vai, eu dou autorização, ora. Mas na hora que a gente diz: não faça, não se mete na minha vida. Estou ouvindo um silêncio total, é porque os irmãos estão concordando comigo? Sim ou não? Eita! Mas é verdade, eu também desobedeci meu pai e minha mãe. Paguei preço. E aí, queridos, eles preferiram deixar de ser inocentes para distinguir certo de errado. Preferiram se tornar culpados. E nós somos culpados. Então vou fazer a pergunta de novo: culpado ou inocente? O verso 6 diz assim: e a mulher acreditou nisso. Aí a mulher primeiro acreditou. Quando eu acredito em outra voz, que é contrária à voz de Deus, à voz de um amigo, à voz da mãe que me ama incondicionalmente, o pai que ama incondicionalmente, e quando eu acredito em outra pessoa que está dizendo assim: não é verdade, eu estou fazendo de Deus mentiroso, eu estou tornando meu pai e minha mãe mentirosos, que falaram: filho, não faz isso, você vai se dar mal. Aí quando eu decido acreditar, e Eva, antes de comer, acreditou. Ela acreditou nisso. E aí diz o versículo 6: e aí ela olhou para aquela fruta e achou que ela era boa para comer. Para quem disse que nem encostar na fruta era permitido, ela com certeza pegou na mão e ficou admirando. E aí diz o versículo, na Bíblia Viva fala assim: agora, depois que ela acreditou, a árvore parecia tão bonita. Sabe quando aquela coisa que você quer experimentar todo gosto, será que pelo menos não é azeda, não é? Sabe, a tal mulher tão linda, sedutora, com aquela boca cheia de ácido hialurônico, que fica sexy, né? Aquela mulher siliconizada, que mostra, né? Parece que está na vitrine, mostrando aquilo que só ela tinha que ver, e o marido dela. E aí, por que se sente tão atraído? A menina que sabe
que aquele garoto não presta, mas se sente tão atraída. Por que se sente tão atraída? E a árvore parecia até bonita, e parecia boa para dar sabedoria. E pensando assim, foi pensando assim, que ela apanhou uma fruta e comeu. Foi pensando assim. E aí deu para o marido comer também. Então começou como? Acreditando no que o diabo disse. Acreditando no que o diabo disse. E aí, só depois, ela achou que a fruta era boa para comer. Então, primeiro, irmãos, nós acreditamos no diabo. Antes de pecar contra Deus, antes de sair da igreja, e é claro que quando alguém sai da igreja, bota a culpa na igreja, mas não tem nada a ver, a igreja não tem nada com isso. Porque se realmente a igreja fosse culpada, você sairia daqui e trocaria até de igreja. Eu entenderia que algumas igrejas, às vezes, não são adequadas. Mas alguém sai da igreja, vai para o mundo, e aí fala, porque é igreja, porque é igreja, porque é igreja. Primeiro acreditamos no diabo, e aí começamos a achar que o pecado não vai nos matar. Essa história de comer da árvore da vida que vai morrer, morre nada. Foi por isso que Eva comeu, porque ela achou que não ia morrer nada. E tem muito crente que brinca com o pecado. Brinca ali, brinca. Está brincando com o pecado. Acha que não vai acontecer nada. Eu tenho um ditado na mente, porque eu não gosto de altura, tenho muito medo de altura. Muito medo, não gosto de altura. E eu tenho um pensamento: se eu não quero cair no precipício, é só não chegar na beirada. O pecado é igual, querido. Eu não quero cair no precipício, então eu vou ficar bem longe, porque a chance de eu cair no precipício é muito menor. Então fica bem longe. E pecado a gente tem que fazer igual. Tem gente que, peraí, deixa eu dar uma provinha. Não tem quando vai provar se está salgado, a comidinha, fala, não estou comendo. Não estou comendo, eu só estou provando. Deixa eu ver, prova aqui, amor, se está salgado. Só estou provando. E tem gente que vai fazer teste, provar, acha que não vai dar em nada. Foi isso que aconteceu. Eva achou que não ia matar. Ela achou, ela era igual a Deus, o corpo dela era igual a Deus, ela era imortal, não vai dar em nada. E depois de acreditar no diabo, ela começa a admirar a árvore, achar a árvore bonita. O pecado não é tão pecado. Eu admiro, até que eu admiro isso. Até que eu admiro. O quê? Sexo antes do casamento? Por que não? Que coisa retrógrada. Se a pessoa vai se casar, eu vou casar com fulano mesmo um dia. Eu vou casar. Pecado não é tão pecado. Então, primeiro, o diabo fica procurando quem é astuto. E aí você abre a porta do jardim. E justamente você vai conversar, bater papo com quem é astuto. Foi o que aconteceu com Eva. Suas amizades, né? Aquela mãe chata que de repente você tem, o pai chato que fala, fulano, eu não quero você andando com o Beltrano. O que tem, mãe? É o amigo que eu tenho, é o colega que eu tenho, eu já não tenho ninguém, já não tenho sei que lá, já sou sozinho. E com um amigo que eu tenho, já fica de implicância. Esse negócio de homem ser amigo de mulher, né? Homem casado ter uma amiga, coisa estranha isso, né? Você acredita? Não, né? Muito estranho isso. Homem casado tem uma amiga mulher. Mulher, se marido tem uma amiga mulher, bota a boca no trombone e salva ele do pecado. Se não pecou ainda, futuramente a astúcia do Satanás pode levar a pecar. Grita forte. E se ele ficar com raiva, não tem problema.
Casal é assim mesmo, briga e se resolve depois, mas grita. Ah, minha melhor amiga com melhor amiga. Tem nem melhor amiga, nem média, nem fraca. Homem não tem amiga. Mulher não tem amigo. Amém, irmãos? Ai, que tão radical. Deus é radical. Você não sabia? A Bíblia é radical. Você não sabia? Amém? E aí ela acreditou que o pecado não fosse matá-la. Mas é isso que a tentação faz. Tentação é assim. Tentação no começo não é pecado. E aí a tentação faz. Primeiro a pessoa está tentada e aí começa a acreditar, acha que aquilo é bom, depois admira, depois aceita, depois come e finalmente morre. Cai na tentação. Olha, todos somos tentados. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. O erro é acreditar, é achar que é bom, é admirar. Começa admirando, começa a aceitar, começa a achar que não vai dar errado. Sabe o que está acontecendo na galerinha que estuda? Na escola está assim, de bissexual, homossexual, uma hora é o todes, é o menine, né? Não é menino nem menina. Aí eu vi, agora tem o tal do Therium, que é bicho, não é Therium que fala? Ah, eu tenho, vocês são adolescentes, me ajuda aí, né? Therium, vocês sabem. Aí eu vi um, que a pessoa falou assim, então você é um cavalo. Escute isso, olha aonde estamos chegando. Então você é um cavalo. Ela, sou um cavale. Sou um cavale. Ou seja, além de ser cavalo, não era cavala nem cavalo. É um cavale. Sem gênero. A coisa está nesse pé. Nesse absurdo. E aí, sabe o que está acontecendo? Os nossos filhos crentes, eles estão achando normal ser bissexual. Presta atenção aqui. Estão achando normal ser homossexual. Acha normal menina com menina, menino com menino. E eles dizem assim, eu não gosto, para mim eu não gosto, mas vou fazer o quê? É assim que os nossos filhos, que os adolescentes e jovens crentes estão pensando. Não se revoltam mais. Não recusam mais. Não acham que aquilo é errado. Não, já acostumaram. E diz, eu só não faço. Mas o que eu posso fazer? E isso, as pessoas já estão assim, normalizando. Não, tudo normal. Está tudo normal. E Eva achava que estava tudo normal. E começou a conversar com o diabo. E sabe o que acontece quando o pecado entra? A primeira coisa que se faz, você tem um exemplo de Adão e Eva, que foram se esconder de Deus. A primeira coisa que faz é você se afastar das pessoas, dos crentes, e se juntar com os não crentes. A primeira coisa que a pessoa faz depois que erra é se afastar. Aí você diz, e aí fulano, tudo bem? Não, estou de boa. Aí daqui a pouco já não vem mais. Daqui a pouco já está mais longinho. Começa a afastar dos pais, começa a afastar da célula, começa a afastar do líder, começa a faltar, começa a dar desculpa. É a primeira coisa que faz. E aí diz o texto, pensando assim, ela apanhou uma fruta e comeu, deu ao marido, comeu. E quando nós pecamos, nós começamos a influenciar as pessoas à nossa volta. A pessoa que peca influencia as pessoas que estão à volta. Sabe por quê? Porque precisa de validação. Todo mundo que anda no erro precisa de validação. Precisa de alguém para concordar com ele. E aí por isso que as pessoas se juntam. Os amiguinhos de cachaça se juntam.
O amiguinho da cerveja se junta. Aqui é a rodinha da cerveja. Aqui é a rodinha do tigrinho. Aqui é a rodinha da bebida. Aqui é a rodinha dos adúlteros. Ali, por quê? Porque precisa de validação. Eu preciso de alguém para concordar comigo. Porque eu não sou tão errado assim. Né? E aí começam a criticar os outros, a criticar a igreja, tentar esconder o pecado atrás da folhinha da figueira, igual Adão e Eva fazia. Pegou a folhinha e cobre e acha que está tudo bem. E aí a palavra de Deus diz, verso 7, mal acabaram de comer, olha isso, ficaram conscientes da nudez, começaram a se enxergar, sentiram vergonha. Então escuta isso, a primeira coisa que aconteceu quando eles pecaram, foram ver que estavam nus. Uau, que coisa estranha é essa? Como assim? Primeira coisa, olhar e viu. Sabe por quê? É fácil entender por que eles viram que estavam nus. O nosso corpo era semelhante ao de Deus, certo ou errado? Certo. Quando o pecado entrou, a capa do corpo glorificado, o manto da inocência caiu. A capa que cobria o conhecimento do mal, que impedia que eles conhecessem o mal e o bem, caiu, desapareceu. O corpo glorificado sumiu. O corpo, imagem e semelhança de Deus desapareceu. O DNA glorioso, o DNA imortal, na hora sofreu mutação. Algo aconteceu no corpo, o DNA mudou e a glória desapareceu. E o corpo que era glorioso tornou esse corpo que hoje eu e você temos, que não vale nada, que desaba diante do primeiro vírus que aparece, a primeira gripe que surge, uma pandemia que destrói nosso corpo, um torção no pé que derruba o teu pé, uma coisa mais pesada, um mau jeito que acaba com a sua coluna. Por quê? Porque nós perdemos a nossa paternidade, perdemos a imagem e semelhança de Deus, o DNA de Deus. Algo violento aconteceu que trocou o nosso DNA, arrancou a inocência e colocou um selo: culpado. Culpado. E a primeira coisa que fazem é olhar para si e ver nudez. Sabe o que é nudez? Estou desprovido de glória. Acabou. Agora esse corpo vai se corromper. E a partir daquele momento o corpo começou a morrer. Aí sabe o que aconteceu com o ser humano? Espírito, alma e corpo. O espírito morreu. Diz Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. A alma, ela se degenerou, e ela passou a assumir o lugar do governo no homem. Uma alma desgovernada começou a governar o homem, e tornou o ser humano incorrigível e doente. Está lá em Jeremias 17:9, o coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. E o corpo? O espírito morreu, a alma tornou-se corrupta e o corpo se corrompeu. Entrou num processo de degradação, e o nome disso chama-se morte, para poder voltar ao pó. Deus nos fez para viver para sempre, e a alma começou, e o corpo começou a morrer.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Todo mundo morre, porque todos nós somos parentes de Adão, membros de sua raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Perdemos a nossa vestimenta, sofremos mutação e passamos de um corpo glorioso, incorruptível, para um corpo corruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, ainda no verso 50, digo-lhes isso, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não são do tipo adequado para viver eternamente. Então, nós nos tornamos culpados. Perdemos o nosso Pai. Olha o que o pecado fez. Aquele pecado que a gente achou que não ia dar em nada. Perdemos o nosso Pai. E ficamos órfãos. Perdemos a inocência. E agora, nós temos o mal habitando dentro de nós. Perdemos o acesso à árvore da vida. E ficamos com o fruto do mal e do bem. Perdemos a nossa casa. Fomos lançados para fora do jardim. E Deus escondeu o jardim para que a gente não achasse o caminho de volta. Sabe o que mais? Recebemos a maldição como castigo pelo pecado. E nós recebemos falhas no caráter. O nosso caráter é cheio de falhas. E o pior de todas as falhas chama-se orgulho. Sabe por que o evangelho é pregado e as pessoas não se convertem? Por causa do orgulho. Porque o orgulho impede as pessoas de reconhecerem seus erros. O orgulho impede as pessoas de pedirem perdão. O orgulho impede de você se reconciliar com Deus. E, que mais? Ao invés de inocentes, recebemos a sentença de culpados. Jesus disse lá em João 15 e 22, vocês não seriam culpados se eu não tivesse vindo, nem tivesse falado com vocês. Porém, agora não tem desculpa pelo pecado. Mas glória a Deus, que Deus enviou Jesus e trouxe a redenção para nós. Isso não nos torna poderosos, impecáveis, no sentido de que eu não vou pecar mais. Não. Deus providenciou Jesus. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: busquem ao Senhor enquanto podem achar. Enquanto Ele está perto. Peça a ajuda dEle. Mas eu não tenho força. Peça a ajuda dEle enquanto está perto. Por quê? Aí diz o verso 7. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos. Devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus arrependidos. Assim Deus mostrará sua grande misericórdia. O Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. Você sabia que o perdão de Deus é imenso? Mas nós somos culpados. E por isso precisamos nos arrepender sempre. Pedir perdão todos os dias por nossos pecados. Isaías 53, 5. A verdade, porém, é esta. O apóstolo até leu isso. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados.
Diz assim: Ele foi ferido. Diga: Ele foi ferido por causa dos meus pecados. Sabe por que Ele foi maltratado? Por que o corpo dele foi maltratado? Por causa da minha desobediência. Ele foi castigado para eu ter paz. Ele foi chicoteado para eu ser curado. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus providenciou. Deus foi lá e falou: eu quero que você se reconcilie comigo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quando Deus, através de Jesus, se reconcilia com você, Ele não imputa sobre você o seu pecado. Ou seja, Ele não te culpa mais. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O arrependimento nos dá o acesso à cruz. E arrependimento não é só para não crente, é para nós crentes também. E a cruz nos leva até Jesus, que devolve o selo de inocência, apesar de não sermos. E tudo que o pecado nos tirou, Jesus veio devolver. Tudo que o pecado nos tirou, Jesus veio nos devolver. O pecado deu morte ao espírito, Jesus veio trazer vida para o espírito. O pecado veio destruir a alma, degenerar a alma. O Senhor veio restaurar a nossa alma. O pecado veio matar o corpo, e Jesus Cristo veio dizer: você vai ressuscitar no último dia. O pecado nos tirou o nosso Pai, e Jesus veio nos dar o espírito de adoção e nos devolver o nosso Pai. Amém? Aleluia. Romanos 8,5 diz: receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Jesus veio nos declarar inocentes, porque o pecado nos declarou culpado, e Ele nos declarou inocentes, e Ele veio tirar o veneno do fruto do mal de dentro de nós. Por isso nós fazemos a confissão: pelo sangue de Jesus sou justificado. E o que isso significa? Deus me vê, olha que isso, como se nunca tivesse pecado. Sabe como é que Deus te olha? Por meio de Jesus, com as lentes de Jesus. Não é que você não está pecando agora, não. Você nunca pecou. Como o homem lá no jardim, ainda inocente. Ele tira o rótulo de culpado e nos dá o rótulo de inocente. O pecado nos tirou o acesso à árvore da vida, mas Jesus veio nos dar a árvore da vida, que é dele mesmo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Apocalipse 2,7 diz: ao vencedor. Olha aqui, você é vencedor? Eu estou falando com o vencedor. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vencedor, vencedora, você tem o direito de comer da árvore da vida que está no jardim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que Jesus faz mais? O pecado deixou a gente sem casa.
peregrinando pelo mundo, Jesus nos dá casa. João 14:2 diz o quê? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. É por isso que eu vou preparar lugar para você. Oh, glória a Deus! E Jesus nos dá bênçãos. Ele arranca toda a maldição que nós recebemos por herança, por causa do pecado. Mas Ele se fez maldito por nós e começa a nos abençoar. E sabe o que mais? Nós recebemos um caráter ruim do pecado. Jesus sabe o que faz? Transforma o nosso caráter. Diz: não, filho, agora tu anda comigo. Por isso você tem que fazer o que eu faço. Começa a fazer coisa certa. Aí, homem, mulher, começa a andar direito. Por quê? Porque o meu caráter é igual de Jesus. Tem que ser igual de Jesus. É muito difícil. Tem hora que eu erro, mas Jesus é o meu modelo. E eu quero ser igual a Jesus. Quem aqui quer ser igual a Jesus? Eita! Ele é o nosso modelo. Eu quero ser igual a Ele. Você tem que querer ser igual a Ele. Íntegro, curado. 1 de João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Deixa eu dizer, meu amado irmão, quando você recebeu Cristo, uma semente divina foi plantada aí outra vez. É impossível que o crente viva praticando o pecado. Senão, se isso está acontecendo com você, tem alguma coisa errada. Porque a semente divina entrou. E a Bíblia diz: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Eu não vou confortar, ninguém vai confortar alguém que não consegue se livrar do pecado. A palavra diz: o que é nascido de Deus não vive pecando. Jesus tira a nossa culpa. E diante do Pai, sabe o que Ele está fazendo agora? Jesus podia estar fazendo muitas coisas, porque no céu tem muita coisa para fazer. Mas sabe o que a Bíblia diz onde Ele está agora? Ele fica do lado do trono de Deus, fazendo sabe o quê? Quem sabe o que Ele fica fazendo? Intercedendo. Sabe o que é isso? Te justificando o tempo todo. Não, Pai, calma aí. Não, Pai, ele é inocente. Não, Pai, ele deu um mole aqui. Calma, ele é inocente. Ele vai tirando tua culpa o tempo todo, a minha, o tempo todo. E a gente erra igual aquela criancinha que puxou a cadeira do pai e ele caiu. A gente fica errando e o tempo todo ele está lá. Não, Pai, calma aí. Ele é nascido de ti, Pai. Ele é nascido. Não, Pai, é inocente. Ele é inocente. Ela é inocente. Ele é inocente, ela é inocente. O meu sangue justificou. E o Senhor olha como se ele nunca tivesse pecado. Aleluia. E eu quero encerrar com Mateus 25, 34. Vamos ficar de pé para ler esse versículo. Eu quero encerrar com Mateus 25, 34. Olha que coisa tremenda para a gente finalizar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que o Espírito Santo
tenha pontuado para você algumas coisas que você precisa hoje. Que o Espírito Santo tenha tido a liberdade de sinalizar para você aquilo que você tem que mudar, aquilo que como filho precisa melhorar, ou você que está aqui, que precisa tirar o decreto de culpado hoje. Você que está aqui, que por meio da fé precisa tirar o decreto de culpado da sua vida e receber a sentença de inocente. Sabe aquele ladrão que estava na cruz, ao lado direito, que sabia que não prestava, falou: Senhor, lembra-te de mim. Oh, você aí, fica quieto, nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. Lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino. Naquela hora mesmo, o Senhor Jesus deu um veredito inocente. Tem gente que não entende até hoje como é que aquele cara tão rápido foi para o céu assim, não passou pelas águas, não foi batizado com o Espírito Santo e já foi absolvido. O nosso rótulo tem que ser de inocente. Por Jesus. Feche seus olhos. Se reconcilie com Deus. Irmão, irmã, é um bom momento agora para você se reconciliar. É um bom momento agora para você acertar as contas. Mas eu sou crente, acerta as contas. Eu sou salvo, acerta as contas. Eu ando com Jesus, acerte as contas. Esse é um bom momento. E você que ainda carrega a culpa, está na hora de você vir para Jesus. Você que quer Jesus, mas não consegue abandonar o pecado, não consegue largar o pecado, está na hora de você nascer de novo. Ah, eu aceitei Jesus. Não, está na hora de nascer de novo, para Jesus aceitar você. Tem que nascer de novo. Todo mundo quer ter Jesus como Salvador. Quem crê que Jesus, morreu na cruz para salvar, todo mundo quer. Eu quero que Jesus seja meu Salvador. O problema é ter Jesus como Senhor, como dono. Porque se Jesus é Senhor, se é dono, eu tenho que obedecer tudo o que Ele me fala. Está na hora de Jesus se tornar Senhor. Se a semente divina está em você, você não vive pecando.